Mas tem uma pergunta para o Alcimar Monteiro. Alcimar, você sabia que tem uma banda de forró aqui do Sudeste, que em 2003 ela pipocou a nível nacional e até hoje ele toca nas maiores festas de São Paulo, no São João, e está nos grandes programas de televisão, e eu não vejo, Alcimar Monteiro, você, por exemplo, defendendo a ida dessa banda nos festivais do Nordeste. Pelo menos eu nunca vi nenhuma entrevista sua. Roda a vinheta e a gente volta em seguida. Fala, turma! Mais um assunto aqui no Duas Conversas, Valmir Meirelles. Galera, geralmente quando chega esse São João, surgem muitas polêmicas sobre cachês de bandas, sobre prefeituras que contratam segmentos que não tem nada a ver com o São João, como, por exemplo, artistas do sertanejo nas festas juninas. Até que ponto isso é ético? Até que ponto isso é legal? É moral? Não é moral? É legal? Não é legal? Enfim, existem inúmeras possibilidades de opiniões, tanto de músicos, como artistas, como produtores e políticos, pessoas do dia a dia, pessoas comuns, sobre quem tem ou quem não tem razão, né? Eu, na minha opinião, eu acho que é bom diversificar, mas que deixe sempre a maior fatia para a cultura do forró, porque o São João é o momento de confraternização que o sertanejo criou, né? Isso foi criado lá no passado para comemorar a colheita do milho, né? É uma coisa que vem bem lá do passado. Se não me falha a memória, é o maior festival de música do Brasil. Se você pensar que isso ocorre em quase todos os estados, né? O Nordeste, os 9 estados, é total. Mas, enfim, essa festa, com o tempo, ela veio crescendo e foi se inserindo outros gêneros musicais, né? E a gente tem uma figura muito polêmica, que é o Alcimar Monteiro, que lá no passado ele já criticava muito a galera do sertanejo. Marília Mendonça tem uma entrevista que ele deu em que ele critica a Marília, o sertanejo e tal, enfim. Mas tem uma pergunta para o Alcimar Monteiro. Alcimar, você sabia que tem uma banda de forró aqui do Sudeste, que em 2003 ela pipocou a nível nacional e até hoje ele toca nas maiores festas de São Paulo, no São João, e está nos grandes programas de televisão, e eu não vejo, Alcimar Monteiro, você, por exemplo, defendendo a ida dessa banda nos festivais do Nordeste. Pelo menos eu nunca vi nenhuma entrevista sua, que é o Fala Mansa. Aliás, não tem só o Fala Mansa aqui em São Paulo, galera. Tem o Fala Mansa, tem o Rastapé, Bicho de Pé, Trio Virgulino, inúmeras bandas de forró tradicionais, que é o que ele defende, e não toca nos grandes festivais de música do Nordeste, por exemplo, Campina Grande e Caruaru. Você vê lá uma meia dúzia de artistas regionais que conseguem ainda entrar, como o Jorge, como o Flávio José, o próprio Alcimar, e enfim. E você tem bandas de níveis nacionais que Fala Mansa, sem dúvida, se você botar, quem é mais conhecido? Fala Mansa ou Alcimar Monteiro? É claro que é o Fala Mansa. Se a gente for partir desse parâmetro, é o Fala Mansa, não tem o que discutir. Você pode defender, pode gostar do Alcimar Monteiro e tanto, mas Fala Mansa é bem mais conhecido do que o próprio Alcimar. Mas enfim, isso não vem ao caso. Mas eu acho que deveria ter essa defesa do Alcimar, porque ele critica muito, né, a galera do sertanejo que vai se inserir lá nos festivais do Nordeste. Só que tem uma outra coisa interessante em tudo isso, galera, que é a política, né? Esse movimento ele foi politizado. Não tem como falar do São João se não está a política no meio, né? Até porque é feito por políticos, né? A prefeitura ela é exercida pela classe política. E onde é que entra a política nesse contexto? O seguinte, qualquer político, ele quer aparecer, né? Não é só o artista que quer aparecer e ganhar dinheiro. O político também, ele quer aparecer e ganhar dinheiro. E como é que o político aparece? É nos grandes festivais, nos grandes eventos. E o São João é uma grande vitrine, tanto para o artista quanto para o político. Então o que é que o político faz? Ele pega essa brecha aí, né, que vem muita grana para a cultura, para esses festivais. O político não precisa prestar conta a ninguém, porque tem uma lei que permite que ele contrate o artista, porque o artista não precisa, eu já até falei num vídeo aqui sobre esse assunto, o artista ele não precisa participar de licitações, porque ele segundo a lei, né, é uma lei que acho que é de 1974, e depois ela foi revista em 93, onde dá essa possibilidade de o artista não precisar participar de licitação para fazer parte do festival ali. E o prefeito pode contratar por quanto ele quiser, por 1 milhão. Só que
Tem uma prestação de conta? Tem. Mas como é que é essa prestação de conta? É a banda ou o artista dizendo, olha, eu tenho uma logística X, eu tenho uma banda Y de contratados, eu preciso pagar essa minha folha, né? E a banda precisa mostrar que ela é conhecida, né? Claro, tem que ser conhecida. E aí vem a dificuldade do artista pequeno não participar, porque ele também não consegue, ele até consegue participar, mas o cachê do artista, se você pegar um cachê de uma banda no São João, que vai de 300, 400 mil, um artista local é 2 mil, 3 mil reais. Porque o prefeito às vezes não consegue justificar um cachê, por exemplo, de 200 mil para um cara que toca ali na vila. Bom, tem essas questões que depois eu preciso explicar para vocês melhor como funciona essa questão de contratação. E aí o político se aproveita dessa brecha e o que ele faz? Ora, se eu tenho uma grana que não vai ser, que o Ministério Público não tem nem argumento para questionar, que eu posso gastar ela no festival, eu vou trazer aqui Zezé de Camargo, Vitor e Léo, o Vitor e Léo já não está mais aí, pelo menos a dupla, né? Eu vou trazer Gustavo Lima, enfim. E ele traz um artista desse, e aí a cidade ela passa a ser notícia na região e o prefeito se promove com isso. Porque no Nordeste tem uma coisa que elege político, elege prefeito, galera, é o que faz festa. Meus cachorros, deixa eles calarem que aí a gente volta no assunto. Quilo, cala a boca! E aí, galera, é o seguinte, dessa forma os políticos conseguem se promover bem, né? Então ele aproveita isso, ele está cagando e andando para a cultura, né? E eu acho que é importante também a participação de artistas de nome nacionais nos eventos. Só que eu tenho uma opinião sobre isso. Na minha opinião, se fosse um prefeito, eu faria o seguinte, olha, vai participar do São João, Gustavo Lima, Gustavo, só que é o seguinte, eu quero um repertório de forró. Porque o nordestino, quem é forrozeiro sabe, a gente pega qualquer música e transforma em forró. Por que os caras não transformam? Vai descaracterizar? Nem tanto. Daria mais animação até a música, né? Enfim. Então o político consegue ele consegue pegar essa brecha, que ele não precisa dar satisfação para ninguém, e promover o nome dele. E no Nordeste, como eu estava dizendo, quem não faz festa não se elege. Infelizmente é assim, né? É a hora do circo acontecer, né? Que aquilo tudo é um circo, na verdade, né? Enfim. Então, dessa forma, galera, o pequeno artista ele não consegue o espaço, ele precisa crescer para poder aparecer ali. Porque o político não vai querer estar ao lado de um artista que só a vila conhece, né? Então é assim que funciona a política. Esse é o jogo da política. Querendo ou não, isso faz parte da cultura do Brasil, né? De usar a festa, o dinheiro público, para se promover por parte de muitos políticos. E outra coisa que é interessante, que eu vejo na minha visão, é que enquanto as prefeituras, porque, galera, são 5.500 e alguns municípios, todo dia tem dezenas de municípios fazendo emancipação, fazendo aniversário. Então, todo dia tem festa, todo dia tem festa. E as prefeituras colocam shows na rua de graça. Então, os clubes acabaram, o cachê das bandas foram lá em cima. Quem tem um clube hoje não consegue, eu vou fazer até um vídeo falando desse assunto, não consegue contratar mais uma banda dessa porque é impossível pagar. Então, os clubes estão acabando. As bandas estão literalmente fazendo músicas para participarem de festas de prefeitura, né? Aí vem a máfia, aquela questão, o cachê é 400, a banda só leva metade, isso todo mundo sabe, isso é notório, no meio todo mundo sabe que funciona assim, a nota fiscal é X, mas você só recebe Y. Ninguém fala, porque se você falar, você não participa. Eu ainda posso falar porque eu não participo disso, né? Então, enfim, é do jogo da política e é do jogo da música e vai estar sempre junto, né? Porque uma coisa meio que depende da outra. O político depende do artista para se promover, o artista precisa do político para sobreviver. Porque os clubes já não funcionam, né? A internet deixou isso muito escancarado recentemente em várias manchetes, em várias como é que diz? Várias notícias que os jornais já fazem, né? Show de Gustavo Lima, de Zezé, enfim, estou dando como exemplo, tá, galera? Que foram cancelados por suspeita de superfaturamento, bom, enfim, um monte de coisas que não vem ao caso agora aqui. Mas aí eu acabei falando de inúmeros assuntos, é a minha crítica, é a minha opinião. Deixa a tua opinião, deixa o teu comentário, o que é que você acha dessa invasão de outros estilos
deixa teu like, se inscreve no canal, que é de extrema importância para a gente crescer a nossa comunidade, poder ter mais voz, mais opiniões diferentes, claro, né? Galera, lembrando que toda terça-feira tem sempre um artista aqui no Duas Conversas, a gente batendo papo, trocando ideias, enfim, sobre música. Um abraço e a gente se vê até lá.